Então tá, boa noite. Hoje é dia 3 de junho de 24, né? Hoje é a nossa primeiro encontro remoto da disciplina, né? De gestão de contratos e serviços, né? Sejam bem-vindos à disciplina. Essa é uma disciplina, essa aqui é uma aula síncrona que está sendo gravada para vocês, né? E vai ser disponibilizada para vocês no Moodle, né? E no canal do professor, no canal de YouTube do professor. Essa é uma cadeira que vai trabalhar muito com a ideia de contratos, né? Contratos, quando a gente fala em contratos, tem vários tipos de contratos, tá, pessoal? Tem contratos privados, por exemplo, tá? Um contrato de casamento, tá? Quando a gente casa, a gente não vai no cartório, senão um contrato. Sim ou não? Sim, professor. Né? Quando a gente vai comprar ou vender um carro, a gente não faz um contrato de compra e venda, ou um imóvel, a gente não faz um contrato de compra e venda, né? Quando a gente vai locar, né? A gente vai alugar um apartamento, alugar uma casa, a gente alugar na praia, alguma coisa, a gente não faz um contrato de locação. Sim. Tá? Que mais que eu poderia falar de contratos, né? Quando a gente vai... Sim, sei. Valeu, Cláudio. Quando a gente tem um contrato de Prestação de serviços? prestação de serviços, né? Por exemplo, uma empregada, né? Empregada doméstica, né? Olha, eu tenho que pagar o FGTS, eu tenho que pagar uma série de obrigações para ela, o 13º, as férias, eu tenho um contrato, né? E por aí vai, nós temos uma infinidade de contratos privados, né? Mas o nosso foco não vai ser exatamente discutir contratos privados. Nós vamos falar de contratos no geral, inicialmente, mas vamos nos ater principalmente aos chamados contratos administrativos, né? Os contratos da administração pública, né? Então, por exemplo, tá? Quando agora a gente falou das enchentes, começamos a falar antes da gravação das enchentes, vai ter muita coisa para arrumar, para consertar, né? Para reconstruir, né? Então vamos supor uma rodovia, pessoal, né? Uma rodovia para a reconstrução de uma rodovia que foi danificada aí em função da enchente, né? Se for uma rodovia da União, vai ser um contrato com a União, né? Vai ter um contratante e um contratado. O contratante, se for uma BR, é a União, e o contratado é uma empresa que vai ser responsável pela recuperação, pela reconstrução da rodovia, né? Aí, nesse contrato, vai ter o objeto, o que vai ser recuperado, vai ter prazos, vai ter condições de formas de pagamento, indicadores de reajustes, valor do contrato, e por aí vai, uma infinidade de informações. Por quê? Porque um contrato ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem elaborado. Quanto melhor o contrato, mais eficiente. Quanto mais eficiente é o contrato, melhor é o resultado do produto desse contrato, né? Mas não só isso, né? Não só um contrato de recuperação de uma rodovia, né? Tu vai ter contratos de prestação de serviços, por exemplo, serviços emergenciais, contratos de... por exemplo, a UERGS provavelmente vai contratar para fazer um serviço de limpeza, desinfecção lá da estrutura da unidade, que está completamente suja, com lama, com todo tipo de problema. Então, tu vai ter uma infinidade de contratos de compra de equipamentos, né? Muitos equipamentos terão que ser computadores, equipamentos médicos, né? Tem muitas unidades de pronto atendimento, inclusive hospitais que foram afetados, né? Hospitais públicos, né? Então
Teremos que comprar equipamentos, teríamos que possivelmente contratar mais pessoal em algumas áreas. Tem contratos que são chamados concursos públicos, que também são contratos administrativos, né? E por aí vai. E posso pensar em contratos maiores, né? Posso pensar, por exemplo, em contratos de concessão, né? Os contratos de concessão, todo mundo viu o que aconteceu com o aeroporto, né? A empresa que presta o contrato de concessão, como é o nome? Alguém sabe o nome da empresa que presta que detém o contrato de concessão do aeroporto Salgado Filho? Alguém se lembra? Ninguém se lembra? Então eu vou lembrar para vocês, é a Fraport. Fraport é uma empresa alemã e essa empresa ela é responsável pela exploração, pela utilização do aeroporto, né? O aeroporto é um patrimônio da União, tá? O aeroporto é um patrimônio da União. E a União concedeu para essa empresa, que eu acho que é alemã, o direito à exploração desse serviço. Tá? Que serviço que a empresa explora? Explora lá o terminal de passageiros, explora lá o atendimento, o estacionamento, ou seja, uma série de coisas que são de responsabilidade da empresa, né? A operação do aeroporto, né? E em troca, né, a empresa pode alugar os espaços, cobrar tarifas aeroportuárias das pessoas que viajam, né? Para compensar, né, os custos que ela tem com essa operação do aeroporto, né? Então, esse contrato de concessão, um contrato de 25 anos, é um contrato administrativo, só que é um contrato mais elaborado, um contrato mais complexo, né? Tem contratos administrativos mais simples e tem contratos mais complexos. Esse é um contrato mais longo, com valores mais altos, com obrigações, direitos e deveres que são detalhados nesse contrato de concessão, né? E a empresa, agora com esse negócio da enchente, provavelmente vai ficar até dezembro sem operar no aeroporto. Tá? Então, o que vai se discutir nesse contrato de concessão? Já está se discutindo com a União, né? A questão do reequilíbrio do contrato. Né? No contrato de concessão existe essa possibilidade, né? Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, esse reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ser um termo aditivo, que a gente vai ver o que é depois, pode ser um prolongamento desse contrato para garantir a viabilidade econômica do contrato, ou seja, há várias formas de garantir, reequilibrar esse contrato, que é chamado contrato de concessão. Tá? Então, nós temos os contratos de concessão, também são chamados de parceria público-privada, né? Então, tudo isso a gente vai discutir, né? A gente vai dar as licitações, as modalidades, pregão eletrônico, por exemplo, contratos de concessão, contratos administrativos, tudo isso faz parte do rol de contratos que a gente vai conversar, vai discutir em aula sobre esse tema. Vou dar outro exemplo a vocês agora que me lembrei, que também é um contrato de concessão, eu não sei se é exatamente concessão ou permissão de uso, que é o contrato da VEPO, né? Vocês viram como é que ficou a estação rodoviária de Porto Alegre? Como é que está ainda a estação rodoviária de Porto Alegre? Estou falando para as paredes ou tem gente em sala de aula? Ela, inclusive, a rodoviária, eu moro aqui na Intercap, no Partenon. A rodoviária veio aqui para pertinho, ela está aqui no terminal Antônio de Carvalho. Sim, ela está aí aí na Bento, né? Exatamente. Esquina com a Antônio de Carvalho, Bento Gonçalves. Boa, Margarete. Então, assim, o que acontece, então? A rodoviária, diferentemente do aeroporto, a rodoviária é uma
é um patrimônio estadual, é do Estado, não é da União, tá? Assim como o aeroporto é da União, né? A estação rodoviária é do governo estadual. O governo estadual, já vou te dar a palavra, Osório, a rodoviária ela é de competência, ela é propriedade, ela é patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Ela concedeu o direito da VEPO explorar os serviços, né? Até quando a gente compra passagem, a gente compra pela internet, a gente não entra no site do Estado, a gente entra no site da VEPO. Todo mundo se lembra disso ou não? Sim, professor. Né? Então, é muito semelhante ao caso da Fraport lá com o aeroporto, né? E também vai ter que ser rediscutido esse contrato, né? Talvez tenha que ter uma nova um termo aditivo, né, uma prorrogação do prazo. Sim, sim. Parava ali na Bento, exatamente. Então, observe o seguinte, a complexidade que é o contrato administrativo. Vai desde um contrato simples, como uma compra via pregão eletrônico de papel higiênico, de sei lá, de canetas para almoxarifado, até contratos mais elaborados, contratos mais complexos, como um contrato de concessão do aeroporto. Fala, Luiz Henrique. Obrigado, professor. Prazer em reencontrar o senhor. Professor, o senhor, na sua fala anterior, o senhor fez um gancho e eu fiquei na dúvida. Contrato de concessão e permissão é o mesmo que contrato de PPP? Seu microfone, professor, por favor. Não, tá, eu tinha apagado o microfone. Não, depois a gente vai ver com calma, tá? Que a PPP ela é existem vários tipos de contrato de concessão dentro das PPPs, tá? O que difere um contrato de permissão de um contrato de concessão é basicamente algumas regras, algumas condições, tem concessão depois, dentro da modalidade de concessão, tem concessão patrocinada, tem concessão administrativa, tem algumas modalidades de concessão. O que vai diferir de um contrato por outro, para definir se ele é uma PPP, se ele é um contrato de concessão, se ele é uma permissão, é basicamente prazos, valores envolvidos, modalidade de licitação a ser realizada para ver o vencedor do contrato, que mais? Condições de pagamento, condições de financiamento do contrato. É basicamente isso. A gente vai ver lá mais à frente, né? Que esses contratos eles diferem nessas questões. E a PPP ela é algo maior, né? Ela é algo que envolve um ou mais contratados, tá? Não necessariamente apenas um contratado. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Sim, senhor, obrigado. Tá? Que mais que eu posso dizer para vocês? Então, a gente vai discutir a eficiência do contrato, né? O problema da questão de contratos assimétricos, contratos simétricos, o problema de contratos mal elaborados, né? Problemas que muitas vezes o contrato é bem elaborado, mas aí já entra a gestão do contratos, né? Não adianta tu ter um belo contrato, né? Se tu não faz uma gestão eficiente desse contrato, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. Lá na UERGS tem um contrato de vigilância, tá? O que é o contrato de vigilância? Um contrato administrativo. Nós não tínhamos vigilante, já temos lá ainda, se a gente for, tá lá eles, né? Eles fazem a vigilância do prédio, né? Fazem a segurança do prédio. É uma empresa que presta um contrato para a fundação, para a universidade, para a organização pública, né? Bom, eu teria que ver esse contrato, né? Ver como é que ele foi formulado, tal. Porém,
não basta apenas esse contrato ser bem feito, ser bem redondinho, ter todas as previsões legais. Nós temos também que fiscalizar o contrato, né? O gestor público, além de elaborar o contrato, ele também tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento desse contrato. O que seria a fiscalização do cumprimento do contrato? Verificar se a empresa está realmente cumprindo com as suas obrigações com os seus funcionários, né? Se os funcionários são capacitados para atender a empresa, se os funcionários são capacitados para atender aquilo que o contratante solicitou, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem simples, no caso da vigilância. Será que esses funcionários, eles realmente têm condições de têm porte de arma, né? Se é que foi pedido vigilantes com porte de arma, seria que venda, evidentemente, né? Vamos supor que tenha sido pedido vigilantes que possam manusear arma, mas será que eles têm habilidade, têm curso para manusear armas? Será que esses vigilantes, eles têm o preparo para o atendimento ao público, para o atendimento dos alunos? Então, há uma série de questões que são posterior ao contrato, são pós-contratuais, que é justamente a questão da gestão desse contrato, né? Gestão e fiscalização do contrato. Vou dar outro exemplo, tá? Um contrato até bastante simples. Tu faz um contrato, tu faz um pregão eletrônico, tá? Não sei quem é que perguntou o que era pregão eletrônico. Quem é que veio aqui? Quem é que perguntou? Eu perguntei, professor, não sei o que é. O pregão eletrônico é um leilão às avessas. O que é um leilão, tá? Leilão é aquela história. Tu nunca viu leilão na televisão, Melissa? Já vi, que ainda mais. Que ainda mais leva, né? O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação na administração pública, tem uma série de regras que permite que ele que ocorra esse leilão. Então, geralmente, por exemplo, se a administração pública vai fazer uma compra de, sei lá, canetas, uma compra de papel, uma compra de toner, para impressoras, e por aí vai. Tem uma infinidade de coisas que a administração pública pode comprar, tá? Dependendo das condições, dependendo dos valores, né, dependendo da especificação do produto, tu pode utilizar a modalidade de pregão eletrônico, tá? E aí o que acontece, Melissa, tá? Pregão é o chamado leilão às avessas. Enquanto que no leilão normal ganha aquele que dá o maior lance, no pregão eletrônico é o contrário. Ganha quem dá o menor lance. Entendeu? O menor lance com o melhor serviço. Não exatamente com o melhor serviço, com o que está especificado no edital de licitação. Uhum. Tá, entendi. Entendeu? Tem que estar mais parecido com o edital e o menor valor para pagar. O menor valor, via de regra, o que está estabelecido no edital e o menor valor. Só que é que acontece muitas vezes. Quando o edital está mal formulado, tá? Aí tu faz um pregão eletrônico de papel higiênico. Aí tu vai no banheiro, tu já sabe qual é o papel higiênico, não sabe? Sim. É de péssima qualidade, não é? Sim. Horrível. Isso aí a gente vai ver depois, tá, Henrique? Te prometo que mais à frente a gente conversa sobre isso. Agora mais questões gerais. Então, muitas vezes, assim, tu teria que especificar muito bem no contrato qual é o tipo de papel, se é folha dupla, qual é, sei lá, não sou expert em papel higiênico, mas a gente sabe que tem papel higiênico de maior e menor qualidade. Concorda? Sim. Então, tu tem ali o chamado edital, é no edital que tu vai definir tá, o professor. Ó, aconteceu uma situação esses tempos lá no meu serviço, que é assim, ó. Onde é que é o teu serviço, Melissa? É lá na Prefeitura Municipal de Charqueadas. Tá. Especificaram exatamente o modelo de um produto existente.
no Qual era o edital. produto? Era uma máquina lá. Tá. E aí, obviamente, como era só aquela máquina que poderia ser comprada no pregão, não foi validado o pregão, porque a máquina tinha que vir de longe, era uma burocracia, era muito caro, tudo mais, e aí eliminaram o edital. Tá, deixa eu te explicar. Boa pergunta, boa colocação. Fala. Quer terminar? Não, era só isso. Quando tu especifica tanto produto que só uma marca pode vender. Pois é, esse é um problema, tá? Quando tu elabora o edital, tu pode agir de má fé. Não estou dizendo que lá na prefeitura de Charqueada ocorreu isso, tá? O problema é que quando tu começa a especificar, vamos supor, tá? Eu quero o tribunal sei lá, a prefeitura de Viamão, o Tribunal de Justiça, o DAIR, a UERGS, querem locar um automóvel, tá? E aí a UERGS, já que é a nossa instituição, tá? E aí a UERGS decide que o carro tem que ser blindado, o carro tem que ser com motor tal, da marca tal, com a potência tal, da cor tal. Tu vai limitando a concorrência, que daqui a pouco, né, os órgãos de controle vão dizer, poxa, mas tu não quer comprar um carro, tu quer comprar aquele carro, que só aquela empresa oferta. Entendeu, Melissa? Isso, foi exatamente isso que aconteceu. Opa, será que o legislador, será que o administrador público ele está agindo de boa fé? Pode acontecer de simplesmente ele achar que aquele produto é o necessário, que realmente aquele produto é o que atende às necessidades da administração pública. Mas o problema é que muitas vezes uma especificação demasiada de um produto pode gerar aquilo que nós, economistas e administradores, chamamos de licitação não competitiva. Tu não tem concorrência, tu não vai ter competição. Aquele produto, aquela especificação, muitas vezes só uma ou duas empresas podem ofertar. Ou, consequentemente, tu elimina todo tipo de concorrência, porque uma infinidade de outras empresas que poderiam participar do certame licitatório não pode participar dele. Entendeu? Mas foi exatamente isso que fez o edital cair, né? Porque o setor de licitações não aceitou o edital por conta disso. Por apenas uma empresa vender aquele tipo de marca, aquelas especificações. Aí não passou, eles tiveram que reformular. É isso aí. Então, muitas vezes, assim, o edital ele tem que atender algumas questões, entre elas a concorrência, né? A possibilidade de concorrência. Então, aí é pré-contratual, tá? É pré-contratual, antes do contrato, né? O edital, ele é pré-contratual. Ok? Entendi. Muito obrigada. Tá? Agora, vamos supor que... Leonora, quer falar? Não, professor, o senhor já respondeu a minha pergunta. Observe o seguinte, tu tem pré e pós-contratual, tá? O pré é o que a gente está falando, é o edital. O edital tem que ser bem elaborado, tem que ser bem construído, né? Para que ele seja, ao mesmo tempo, bem especificado, mas não possa também limitar a competição, não limitar a concorrência, tá? Pode acontecer outra coisa, tá? Pode ser que, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor agora que uma rodovia tenha que ser reconstruída, tá? Só que essa rodovia, são 80 quilômetros de recuperação de uma rodovia. Bom, para tu recuperar 80 quilômetros de uma rodovia importante, sei lá, o contrato vai ser de 100 milhões de reais. Aí tem outro problema, né? No momento que tu estabelece um contrato de valor muito alto, tá? Um contrato de valor muito alto, o que vai acontecer? Poucas empresas têm condições de operar esses contratos muito altos, de dar garantias financeiras, de mobilizar funcionários, de ter maquinário para atender isso. Opa, novamente tu está tendo um problema aí. Quando tu faz
um contrato dessa monta, tu está limitando a participação de pequenas empresas. O que tu pode fazer para evitar isso? Ao invés de fazer um único contrato de 80 quilômetros, fazer 4 contratos de 20 quilômetros. Tá? Aí empresas menores, que não têm uma estrutura tão grande, que não têm um respaldo financeiro, garantias financeiras tão grandes, podem participar da licitação. Novamente, tudo depende da formulação do contrato. Entenderam? Entendi. Obrigada. Então, em vez de contratar toda a obra, tu contrata por lote. Fala, Luiz. Professor, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou, eu só fiquei numa dúvida. Quando é loteado, o senhor deu o exemplo da rodovia, e qual é a garantia que o poder público, no caso o Estado, terá de que o pavimento será igualmente do quilômetro 0 ao quilômetro 100, hipoteticamente? Tudo no edital. Quando tu faz os 4 lotes, em vez de um lote só, em vez de um único contrato, faz 4 contratos, no edital tu vai especificar exatamente o que tu quer, né? Porque aí no contrato, no papel, vai ser um ato perfeito, mas na prática, na avaliação do pavimento propriamente dito, é uma outra questão. Aí é uma avaliação. Aí tu tem o chamado, a chamada fiscalização do contrato. Tem o engenheiro fiscal do contrato. Então, por exemplo, para cada lote, provavelmente vai ter um engenheiro responsável. O engenheiro vai lá, faz amostras, o engenheiro vai lá, verifica a qualidade do pavimento, a qualidade do material, ele assina, ele se responsabiliza pela fiscalização, né? Para que o pavimento tenha uma vida útil adequada. Perfeito. Entendeu? Sim, senhor. Ele tem responsabilidade, ele como administrador, como servidor público, o engenheiro fiscal, ele tem responsabilidade de garantir que o que foi previsto no edital, o material que deveria ser utilizado, a espessura do pavimento, não pode ser uma espessura fina, tem que ser uma espessura mais, sei lá, o que está estabelecido, 10 centímetros, não pode botar 5, tá? Se botar só 5 de espessura, a vida útil vai ser menor do pavimento. Entendeu? Então, isso tudo é gestão de contratos. Opa, estamos falando agora não mais do pré, estamos falando agora do pós-contratual, né? O engenheiro fiscal, ele é responsável pela gestão desse contrato, pela fiscalização desse contrato, que é um contrato de construção ou recuperação de uma rodovia. Perfeito. Fala, Melissa. Professor, então, caso não ocorra o que está especificado no edital pela empresa, né? Se a empresa não cumpriu o que está escrito, a culpa seria do fiscal de obras. Depende. Aí, novamente, depende. Se o fiscal não notificar, né? Se o fiscal não notificar, não informar os órgãos de controle, primeiro o órgão dele, porque o fiscal de obra, o engenheiro fiscal de obra, ele é que vai dar o aval, ele que vai assinar que a empresa fez corretamente. Se ele assinar que a empresa fez corretamente, pode acontecer 2 coisas, e a empresa não fez, pode ser por má fé ou por negligência ou incompetência, né? Ou pode ser também por má fé, por desonestidade, né? Mas ele é o responsável, ele vai ser penalizado, né? Porque tem órgãos de controle, tem órgãos que vão identificar eventualmente que aquele engenheiro assinou, autorizou o pagamento da empresa pelo serviço que ela prestou, ou mesmo sabendo que a empresa não fez, ou por incompetência, porque não sabia realmente, não sabia o que a empresa colocou, ou por negligência, né? Existem outras formas de identificar de controlar essa fiscalização. Tem chamados as controladorias, né? Tem a CAGE, né? Controladoria e Auditoria Geral do Estado, tem a CGU, que é a Controladoria Geral da União, tem próprios tribunais de contas que também controlam. Então tem outros órgãos que fazem
porque senão esse engenheiro responsável pela medição da obra, pela autorização do pagamento, teria muito poder. Ele, né, poderia ser facilmente subornados, né, poderiam pagar propina para ele assinar, né, de que a obra está sendo bem feita. Ou seja, muitas vezes a gente critica a demora de uma obra, né, mas é que tem que ter muito cuidado, tem que evitar o poder discricionário do servidor público, o excesso de poder, porque isso pode levar a situações onde a obra não é bem feita, o material não foi utilizado na quantidade e na qualidade necessária. Entenderam? Perfeito. Sim, professor. Sim. Tá? Observa a complexidade, porque não é uma coisa tão simples, entenderam? Vou dar outro exemplo mais simples, tá? Tu vai fazer um contrato, eu me lembro que eu recém tinha entrado no Dyer e o Estado fez uma compra enorme de canetas, tá? Canetas esferográficas. Eu pergunto para vocês, qual é a melhor caneta que tem? Qual é a marca melhor caneta que tem? Bic. A Bic, todo mundo sabe que é Bic, né? Só que tu não pode dizer comprar caneta Bic. Aí tu tá limitando a concorrência. Concordam ou não? Concordo. Tá, tu não pode fazer isso. Aí tu tem que dizer que é uma caneta esferográfica, da cor tal, do tal. Especifica, mas tu não pode limitar a concorrência, a competição. O que aconteceu? Uma empresa lá que participou da licitação comprou parece canetas importadas, canetas de uma empresa italiana e tal. Bom, venceu a licitação, né, garantiu o fornecimento, sei lá, dessas eram caixas e mais caixas de caneta. Né? Aí essas canetas chegaram lá no almoxarifado. Tá? Aí quando a gente ia usar essas canetas, de cada 10 canetas que a gente tentava usar, 2 funcionavam. 8 era uma porcaria, tinha que jogar fora. Opa, o que aconteceu aí? O problema foi pré ou pós-contratual? Pós daí, né? Foi... É. Não, foi pré, não, foi pós. Estava edital, estava tudo certinho, especificado direitinho. O problema é que Foi o de administrador, quando essa empresa ganhou a licitação e forneceu, sei lá, 100 mil canetas, 200 mil canetas para a administração pública, antes de qualquer coisa, o administrador devia ter verificado se as canetas eram boas, né? Se realmente funcionavam, ou se a maioria delas era uma porcaria que não funcionava nada. Isso é gestão de contratos. Entenderam? Mesmo que por amostragem, o gestor devia ter olhado, olha, vou pegar aí, chegou 100 mil canetas, tá? Lote 100 mil canetas. Vou pegar 2, 3 estagiários, pegar um caderno, vamos fazer aleatoriamente, aí vamos escolher aí umas 1.000 canetas, dessas 100 mil. E, poxa, dessas 1.000 funcionou 150. Opa, tem algum problema aí. De 1.000 funcionou 150, 15%. Não vamos aceitar esse lote. Vamos rejeitar o lote, notificar a empresa e exigir um novo lote. E, novamente, com um novo lote, fazer a mesma coisa, fazer a mesma verificação. Isso é gestão de contratos. Entenderam? Sim, professor. Mas aí não é pago pelo. Aí então quer dizer que não paga pelo produto que foi entregue com Não vai pagar, claro. A empresa forneceu um produto de péssima qualidade, né? Tá, tudo bem, obedeceu a especificação, mas a qualidade do produto não atendeu às necessidades mínimas da administração pública. Então quer dizer que a pessoa que forneceu as canetas, ela não recebe sem a pessoa que vai ganhar as canetas ter certeza. Verificar, né? Nesse caso aí não é uma fiscalização, mas vai verificar. Já vou te dar a palavra, Margarete. Vai verificar
a produto, né? qualidade das canetas, e dependendo dessa qualidade ou não, se a qualidade for realmente boa, a pessoa responsável vai dizer, olha, pô, pode pagar essa empresa, pode fazer o empenho, né? Pode fazer a liberação de verba, o empenho, a liquidação e pagamento para essa empresa. Caso contrário, não se faz empenho da despesa. Tá, Entendeu? entendi. E se no futuro tiver uma outro licitação, negócio de material, e essa empresa quiser entrar, ela pode entrar ou ela não Bom, pode? aí tem que ver, né? Se ficar comprovado que essa empresa agiu de má fé, se essa empresa tentou ludibriar o setor público, ela pode entrar numa lista negra. Aí na lista negra, ela pode, né, eventualmente tem que ver a regra, mas ela pode, inclusive, não participar de outros certames licitatórios. Entendeu? Sim. Obrigado, professor. Fala, Margarete. Ali dentro do hospital de clínicas, onde eu trabalho, eu andei fazendo tipo de uma parte do meu estágio, né? Eu tive que parar com o estágio porque eu não consegui horário. Então, o hospital trabalha muito com agricultura familiar. E ela estava me O explicando hospital sobre. trabalha com agricultura familiar? Sim, O é uma hospital coisa. vê com agricultura familiar? Sim, trabalha com agricultura familiar. Mas o que ele tem a ver o hospital com agricultura familiar? Eu trabalho dentro da cozinha do hospital, professor. Ah, tá. Fala. Então, é assim, ó, eu estava fazendo meu estágio na parte administrativa de recebimento, de licitação, recebimento, de gêneros alimentícios, né? E ela estava me explicando como é que funciona a entrada dos gêneros dentro da cozinha do hospital. Ah, tá. Agora entendi. Tá. Alimentação, tá. A parte de alimentação. Perfeito. E aí? E ela me explicou toda essa parte da licitação. E ela me disse que aparecem os fornecedores, né? E deixam amostras de produtos para elas, né? Amostra de nhoque, massas, gêneros alimentícios em geral. E elas fazem, normalmente essas amostras vão para a cozinha ali do hospital, onde a gente faz o cozimento, né? E dentro ali, que é uma cozinha bem grande, entre os funcionários a gente faz o teste de degustação desses alimentos. E dali a gente diz, olha, não é bom, é difícil cozinhar, é isso, aquilo, aquele outro. E aí, essas opiniões e esses, no caso, são passadas para um outro setor. Este outro setor pega nosso teste e o tipo de produto, e ali, em concordância, eles eliminam ou não o produto. E quando um produto, digamos, é aprovado, essa empresa entra na licitação, mas normalmente tem casos que acontecem, né? Tipo, eu compro uma tonelada de arroz, né? Só que aquela tonelada de arroz está com caruncho. Esse fornecedor, ele tem que automaticamente trocar aquela tonelada de arroz por uma segunda opção. Porque daquela tonelada já é descartada, ela já não vai ser mais aprovada e ele teria que ter uma substituição. Se ele não tiver substituição, ele é eliminado da lista da licitação, onde tem um outro fornecedor reserva que passa a fornecer o produto. É assim que funciona. Ah, bom, bem complexo, né? Por quê? Porque tu tem aí um produto, né, que é difícil de especificação, medição de qualidade, né? Ótimo exemplo, Margarete, né? Porque como é que tu vai, né? Por exemplo, a questão da merenda escolar também, né? Tu imagina o volume de alimentos que envolve um contrato de merenda escolar, de fornecimento de merenda para escolas, né? Então, realmente, aí tu tem que ter uma inspeção, uma verificação por parte de algumas pessoas, né? E mais do que isso, né? O fluxo desse produto, porque isso aí vem quase todo dia para a cozinha do hospital, não vem?
Agora, por exemplo, nesses dias que se enfrentou essa dificuldade de recebimento dos produtos dentro do hospital, o hospital tinha um bom estoque de alimentação ali dentro, só que se fazia assim, se fazia o básico. O que se tinha? Lentilha, arroz, feijão em pouca quantidade, né? Porque se usa muito feijão preto, principalmente, farinha de milho, massa, né? Leite de saquinho já não tinha mais, então tinha alguns leites de caixinha. Tinham algumas coisas, então, com as coisas que se tinha, iam se conseguindo se manter. Mas, por exemplo, teve um segundo fornecedor de reserva, que é o fornecedor de reserva, que ele conseguia trazer para o hospital algumas coisas, tipo feijão, algumas coisas eles conseguiam trazer. Carne, não faltou carne, hipótese nenhuma durante esse período, não faltou, sempre tinha guisado, carne moída, picado, frango, não faltou. Só assim, né? A maioria foi a parte da agricultura familiar mesmo, que é os hortifruti, né? Que tiveram problemas para chegar até lá. Mas ainda tem algumas coisas que estão bem difíceis de conseguir, como a chegada do peixe, já não tem mais peixe, que alguns pacientes comem só peixe. Tem algumas coisas que ainda estão difíceis de chegar, mas tá indo devagarinho, tá voltando ao normal. Água, a gente teve um sério problema, porque as caixas d'água, claro, não dão conta, né? Para a gente fazer alimentação, só que o hospital recebeu muita doação de garrafas de água, galão de água de 10 litros, né? Eles receberam caminhões de doação, então a gente fazia comida com os galões de água, né, doados, e a água da torneira era só mais para lavar a louça mesmo, né? As panelas, as louças, os pratos eram descartáveis, então tinha deu para se manter. Mas agora já está voltando ao normal. Acredito que, se Deus quiser, em seguida já está tudo nos conformes. Mas é assim que funciona. Ela estava me explicando, inclusive, essa parte toda da administração, né? Ali dentro da chegada de itens da despensa para distribuição dentro da cozinha. E é bem interessante, o funcionamento é muito, muito show, assim, né? Desde gêneros de pães, leites, tem as alimentações prontas, aquelas em lata, né? Tem os iogurtes, queijos, margarinas, nossa, é muita coisa. É muito interessante, assim, os contratos de licitação, como é que funciona o plano B, é bem interessante, que a gente trabalha ali dentro, é bem legal, bem show de se trabalhar. Ótimo relato, né? E assim, é isso que eu digo para vocês. Por exemplo, nesse caso, tá? Tu tem um prestador de produtos, né? Que é produtos alimentares, o que é perigoso, né? Porque tem questão da segurança alimentar, os produtos têm que ser de qualidade, eles não podem estar perecíveis, né? Então, provavelmente ali nessa organização, nesse hospital, tem 1 ou 2 responsáveis para garantir que esses produtos estão chegando com qualidade para serem utilizados, né, como alimento para os pacientes, né? Então, esse tipo de cuidado tem que ter, e caso a empresa não, né, caso os prestadores, né, os responsáveis pela entrega desses produtos ao hospital não estejam atendendo na quantidade e na qualidade do que é determinado, né, pelo contrato, né, que foi estabelecido no contrato, né, eles podem ser denunciados, podem ser advertidos, podem ser multados, né, e num caso extremo, né, a administração pública, o hospital, pode, inclusive, romper o contrato, né, romper o contrato de forma unilateral. Sim, na hora da chegada dos produtos ali dentro da dispensa do almoxarifado, da dispensa ali, são verificados, são abertos 2, 3 pacotes dos perecíveis, verificada a temperatura, se veio conforme o que foi combinado, tipo pacotes de 1 quilo,
ou pacote de 3 quilos, ou se está com a temperatura adequada, se não está com cheiro ruim, se não está descongelado, ou tudo isso é verificado ali na hora do recebimento, é feito isso aí. Caso não esteja dentro do padrão combinado no contrato, são devolvidos. Perfeito, é exatamente isso. Então, ó, é como o Osório colocou bem ali no chat, é importante vocês participarem, colocarem ideias, né, porque a gente evolui na discussão. Então, o Osório colocou a questão, a gestão de contratos é um processo contínuo que envolve planejamento, implementação, monitoramento e controle de contratos para garantir o sucesso, exatamente. Tu pegaste algum livro, Osório, essa frase? Não, senhor professor, eu elaborei enquanto a Margarete falava ali, eu estava já elaborando. Exatamente, né? Gestão de contrato é uma coisa contínua, tem que lá o responsável, lá, eu não sei quem é o pró-reitor de administração, acho que a Adriana chegou a ser pró-reitora, né? O pró-reitor tem ele que vai fazer, ele vai ser o gestor maior dos contratos lá da UERGS, então ele vai ter que observar, né, a execução desse contrato, do contrato de vigilância, por exemplo, no contrato de limpeza, né, a empresa ela foi requisitada para fazer a limpeza dos banheiros, a limpeza das salas de aulas, né, da parte ali da reitoria, da sala do reitor, dos pró-reitores, né, do pátio, assim por diante. Então, o que o gestor, o responsável pela gestão, pela fiscalização desse contrato, tem que verificar se realmente a limpeza está sendo adequada, né, que os banheiros realmente foram limpados adequadamente, então, não estão sujos, identificar se os produtos utilizados são produtos que não fazem mal para os funcionários, para os estudantes, né? E por aí vai, mas se não tem impacto ambiental, né? Como é que elas estão utilizando, fazendo o descarte dos resíduos gerados, né? Pelos banheiros e outros setores da faculdade, tudo isso faz parte da gestão de um contrato. Entenderam? Sim, professor. Tá? Então, não é uma coisa tão simples. Então, é como eu digo sempre, a gente pode pensar na parte pré-contratual e na parte pós-contratual. Né? O pré-contrato, no caso do... O que é o pré? No caso, um contrato privado, no contrato de compra e venda de um automóvel, por exemplo. A parte pré-contratual é quando os dois lá, vamos supor, eu anuncio a venda de um automóvel. Aí vem um potencial comprador e vai olhar, vai verificar, ele vai perguntar para mim algumas coisas, vai querer que eu apresente alguma documentação, se o veículo ele foi... se o veículo ele foi... teve as revisões no prazo, se a troca de óleo foi feita adequadamente, se tem documentos mostrando isso, se o veículo teve alguma batida, se o veículo sofreu com enchente, né? Sei lá, entrou na enchente e foi todo, né, danificado, a parte elétrica, tudo isso é questão pré-contratual, tá? E a partir daí, quando se define, quando se chega a um acordo, tu tem o quê? Um contrato de compra e venda. Tá? A partir daí, desse contrato de compra e venda, tudo que vem posterior é pós-contratual. Né? Aí o comprador, né, vai ter, pode ter, sei lá, o vendedor pode ter dado garantias, por exemplo, carros novos, muitas vezes tu tem garantia de 2, 3, 5 anos, né? Então, essas garantias, elas são pós-contratuais. Tá? Casamento. Melissa, casaste já ou não? Faz tanto tempo que a gente não teve aula junto aí. Ainda não casei, tô esperando. Esse cara tá te enrolando, guria. Ele tá ouvindo, pode falar mais. Pois isso aí, quanto tempo de namoro?
27 anos já, homem. Meu Deus do céu! Que coisa, hein, guria? Não, isso aí já vamos botar no PROCON aí, ó. Proteção ao consumidor. Eu tenho que devolver. Então, ali, ó, casamento também é um contrato, claro. Contrato não é um contrato administrativo, é um contrato privado. Mas o que tu tem o pré-contratual? O que é? O namoro, é o conhecimento entre as partes, né? Vocês terminam se conhecendo, tendo um relacionamento, conversando, né? Tendo todo tipo de envolvimento pré-contratual, né? Depois assina um contrato. Ah, professor, mas eu não vou casar, eu só vou botar o meu, como é que se diz, a minha escova de dente junto do meu parceiro, da minha parceira. Não é isso que muitas vezes a gente fala? Só vai juntar os trapinhos. Juntar os trapos. Mas mesmo assim, pessoal, hoje em dia, antigamente até era possível isso. Hoje em dia, tu tem o contrato de casamento, tem chamado contrato de união estável, né? Que é facilmente provado através de testemunhas, né? Onde esse contrato de união estável dá quase as mesmas garantias que o contrato de casamento. Né? E depois, o pós-contratual, o que pode acontecer? Né? As partes podem cumprir o contrato estabelecido, né? O que é cumprir o contrato? Né? É respeitar o outro, não agredir o outro, né? Uma série de condições que são condições civilizatórias, né? Ou não, né? Se não houver o cumprimento do contrato, né? Pode haver o rompimento desse contrato, que é o divórcio, o desquite, assim por diante. Pode acontecer o seguinte: tu pode ter contratos elaborados antes da assinatura do contrato de casamento. Por exemplo, contrato pré-matrimonial. Já ouviram falar em contrato pré-matrimonial? Sim. Tá? Então, por exemplo, se a esposa ou o marido não trair, né, uma das partes trair o outro, automaticamente tem rompimento, ou uma das partes não tem direito a receber a parte que lhe cabe na questão financeira. Geralmente é a pessoa rica que faz o pré-nupcial, né? Pobre não tem isso, né, Melissa? As pessoas ricas que fazem para não perder a herança se o pai morre, alguma coisa assim. Né? Porque não confia, de repente aquele cara lá, sei lá, o cara tem 80 anos, vai casar com uma guria de 20, né? Isso mesmo. Ou o contrário, né? Uma mulher de 80 vai casar com um cara de 20, assim por diante. Mas o que eu quero falar é o seguinte: tu tem um contrato antes do casamento, pré-matrimonial, entendeu? Então, assim, contratos tem os mais variados, pessoal. Pode ser nem os contratos privados, pode ser os contratos administrativos. Claro que a gente vai se ater, a gente vai conversar. Vocês nunca estudaram sobre contrato social? Quem estudou com o seu Mar aí? Quem é que teve aula com o seu Mar? Eu tive, e ele deu uma disciplina com esse negócio de contrato aí. Contrato administrativo ou contrato social? Social, contratos em gerais. Ele fez um resumo assim, para nós numa aula lá. Mas disso que a gente está falando hoje? É mais ou menos a mesma coisa. Ele falou sobre licitação, contratos de trabalho, contratos de... se o senhor contrata uma firma para fazer um trabalho na sua casa, o contrato assim, de serviço de pedreiro, eletricista, ele falou assim, aí ele falou os tipos de contrato que tinha. Né? Até tem alguma coisa anotada no material do professor. Me passa depois no privado, Eleonora, tá? Tá. Para dar uma olhada. O que eu... Assim, quando a gente eu falei em contrato privado, eu falei em contrato administrativo, tá? Eu posso falar também de contrato... O seu Mário provavelmente falou de contrato social. O que é o contrato social? É o contrato... um dos primeiros contratos que surgiram na humanidade, né? Porque antigamente, quando o homem vivia nas cavernas, não havia regra nenhuma, não havia
não havia direito nenhum, né? A partir do momento que o homem se organizou, começou a viver coletivamente, né? Começou a se ter alguns direitos, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, né? O direito à legítima defesa e por aí vai, né? E aí alguém tinha que garantir esses direitos, né? Geralmente quem é que vai garantir esses direitos é o Estado, né? Antes, no início era o rei, né? Que tinha um poder absolutista. Depois não, depois com o fim das monarquias, do absolutismo, né? O Estado é que faz, que permite que esse contrato social exista, né? Que as pessoas possam obedecer certas regras de convívio social, de convívio entre elas, né? Para que haja harmonia, para que não haja violência, para que haja respeito às coisas dos outros, assim por diante. Entenderam? Isso é um contrato mais geral, né? Chamado contrato social. Agora, os contratos que a gente vai examinar não é exatamente isso. A gente vai examinar os contratos formais, né? A formalidade dos contratos, as regras, os prazos, as condições para estabelecer, as modalidades de licitação, né? Para firmar um contrato administrativo e assim por diante. Tá ok? Tá. Professor, fala. Uma coisa que eu me lembrei que o professor Selmar falou, disse que é muito bom fazer contrato para qualquer tipo de serviço que a gente vai adquirir com outra pessoa, porque ele disse que o contrato, tipo, por exemplo assim, se eu contratar o senhor para me dar uma aula particular, no caso, né? E aí está especificado ali que o senhor tem que vir tal dia, tal horário, e me dar aquela aula. E aí, se o senhor não cumpre aquele horário, aquele para terminar aquele contrato, né? Eu posso, como é que ele diz? Eu posso exigir que o senhor cumpra o contrato, porque o senhor assinou o contrato, o senhor aceitou, o senhor leu e aceitou os termos, né? Ele disse que então a pessoa tem que cumprir aquela parte ali, né? Porque senão aí ela fica, como é que ele disse a palavra? Ele não está cumprindo com o que foi determinado, né? E aí fica feito aí. Não há um cumprimento do contrato, é isso, né? É isso aí, exatamente. Então, assim, por exemplo, está falando, nesse caso, de um professor particular, de um contrato de prestação de serviço, tá? Então, num contrato como esse, por exemplo, que vale para uma empregada doméstica, tu tem um contratante, tá? Quem é o contratante? No caso, é uma pessoa física, né? É a patroa da casa, né? Então, vai ter ali especificado o contratante, vai ter especificado o contratado, né? E ali no contratado, tanto no contratante quanto no contratado, vai ter o nome, vai ter a nacionalidade, vai ter o estado civil, vai ter a profissão, vai ter o RG, né? O CPF, né? Depois, dentro desse contrato, vai ter o quê? Vai ter a especificação, né? O objeto. No caso do professor particular, que aula que ele vai dar? Ele vai dar aula de economia, vai dar aula de estatística, vai dar aula de direito, vai dar aula de inglês, por exemplo, né? Tá especificado no contrato o objeto desse contrato, né? Depois, outra coisa importante que tu vai ter que estabelecer é as condições de execução do contrato, né? Que condições ele vai ser, de que forma vai ser uma aula remota, vai ser uma aula presencial, vai ser uma aula na casa do contratado, vai ser uma aula na casa do contratante, as condições de execução do contrato. Outra questão importante no contrato, a remuneração, como é que vai ser a remuneração? Ela vai ser semanal, vai ser mensal, vai ser por dia, vai ser por hora, tá? Qual o valor? Como é que vai ser emitido? Vai ser emitido um recibo? Vai ser pago via Pix? Tudo isso tem que ser... E o professor também disse assim, ó, por exemplo, se a pessoa vem fazer a pessoa que você contratou veio fazer o serviço, mas naquele momento você não pode receber ele, o problema não é dele, o problema é teu. Ele veio, ele compareceu. Então, ele fazendo ou não o serviço, ele tem que ganhar por aquele tempo que ele veio ali.
né? Uhum. Foi assim que ficou para Outra nós. coisa que tu vai ter que ver no contrato, né? Por exemplo, novamente, tu deste um exemplo muito interessante, o contrato de um professor, por exemplo, ou de uma empregada, vai ter que definir o período de trabalho. No caso da empregada, ela vai ter que chegar às 8, vai ficar até o meio-dia, depois ela vai ter, vai poder Tem um intervalo, né? um De intervalo almoço, estabelecido pela refeição. lei, depois vai voltar a trabalhar. Pá, pá, pá. Outra coisa importante, tu pode estabelecer, por exemplo, cláusulas no contrato, né? Não poderá receber, de hipótese nenhuma, uma remuneração inferior ao salário da categoria. Vamos supor que é um engenheiro, vamos supor que é um administrador, um arquiteto, né? Tem um salário. No caso de atraso, né? O que o contratante tem responsabilidade? Pagar juros, pagar multa, né? Pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. Observe que contrato é uma coisa bastante complexa, pessoal. Estão entendendo? E O sério reajuste, também, né? o reajuste do contrato, qual é o indexador que tu vai usar? O IPCA, que é o indexador oficial da inflação, tu vai usar o IGPM, tu vai usar o valor da cesta básica, tu tem que estabelecer um índice de reajuste por aqui, passado um ano do contrato, passado um período do contrato, né, a empregada doméstica, o professor, sei lá quem, possam atualizar seu ganho. Entenderam? São duas cópias, né, professor? Porque uma fica com a pessoa que está contratando e a outra com a pessoa que é contratada, né? É. Aí as duas assinam, né? Bom, também isso, né? A questão de, claro, ambos têm que dar publicidade, têm que dar conhecimento. Outra coisa, tá? A vigência do contrato, né? Quanto tempo esse contrato? Ele pode ser renovado ou não, tá? Isso é outra questão importante, né? É por prazo determinado, é por prazo indeterminado, a partir de que data? Observem a complexidade do contrato. As condições, a rescisão do contrato, o aviso prévio, o prazo mínimo de 30 dias de antecedência, a necessidade de notificação do contratado, né, antes da demissão, e por aí vai, entendeu? Do regime jurídico do contrato também, é CLT, não é CLT, vai ser por CNPJ, tá? E por aí vai, né? E, claro, por último, né, o contrato vai ter que ser registrado em cartório, né, formalizado, para que tenha validade. Estão entendendo a complexidade da coisa, pessoal? Para ele ter valor, tem que ser registrado no cartório, né, professor? Possivelmente tem que ser registrado em cartório. Então, assim, é um assunto bem interessante, concordam? Sim. Fala, Luiz. Professor, acho que essa questão eu já lhe trouxe em outra oportunidade de outra aula. Me permita só ilustrar para a colega ali. O contrato, sim, é muito mais fácil para executar ele, tanto na forma de elaborar ele e fazer ele existir, como também no descumprimento, executar ele via judicial, quando for judicializado, que ele esteja registrado em cartório. Porém, o contrato, e aí nós temos que levar para um outro âmbito que é mais fácil para as partes elaborar ele e fazer ele entrar em vigência, mas também é mais difícil de se provar, que é o contrato verbal. Sendo negócio lícito, esse contrato verbal ele é válido. Como eu disse, só é mais difícil de fazer prova depois se tiver que judicializar ele, mas é uma forma de contrato também. Uhum. Perfeito, perfeito, Osório. Bom, já que só tem 2 ou 3 falando, vou perguntar aí como é que tá, pessoal. Aí vamos ver quem é que tá aqui na sala. Aline, tá tudo bem? Pode se responder pelo chat. Então tá legal a aula, tá tudo bem? Tá Amanda, ótimo. pode responder pelo chat, não precisa abrir o microfone. Brenda, Caroline, Daniel, Donato, Guilherme, Gustavo.
Henrique, João Pereira, tudo tranquilo? Tudo certo? Como é que tá a novela? Tá boa a novela? Como é que tá o capítulo? É Renascer a novela? Como é o nome da novela que eu não sei? Hein? Me digam como é que tá a novela aí que eu estou interessado em assistir também. Certo. É Renascer, Melissa? Acertei o nome ou não? Como sei lá? Tem que saber, guria. Tu não tá assistindo aí, não tá ligado a televisão junto aí? Ah, isso é importante. Perdi o início da aula, como fica a questão das presenças, tá? Isso aí depois nós vamos ter que falar. Perder 1 minuto de aula já leva falta total, tá ralado comigo. Tá? Mas ninguém sabe qual é a novela? É Renascer ou não é? Sem novela, professor. Inclusive, irei procurar o mesmo que a Eleonora comentou sobre a aula. Tá bom, Guri. O Matheus está bem. Tá bem, tá interessante aí. Importante é que a aula síncrona é assim, né? Vai saber o que vocês estão. A novela dá para ver depois no Globoplay, tá bom. Mas a Aline, qual é? Até agora eu não sei o nome. A Carris foi um exemplo. Tá? Opa, vamos lá. Carris foi um exemplo de serviço público com. Deixa eu ver o que ele botou. Bota ali de novo ali. É Renascer e Alma Gêmea. Tá, olha só, tá sabendo a Melissa. Tá bom. Tá legal. O que botou ali da Carris ali, achei interessante? Pode botar ali de novo. Tem que acordar vocês, né? Porque se a gente só falar de contratos, vocês vão dormir aqui. Só eu, o Osório, falando de contratos, vocês vão dormir. Quem que botou sobre a Carris ali? Pode botar de novo ali, interessante que botou. Carris foi privatizada, né, pessoal? Não, mas acho que tem que ter um limite. Privatizada pela Viamão, que ódio. Ah? Que ódio, o Viamão comprou. Pior agora, literalmente, quando tu estiver andando na Carris, tu vai pegar o Viamão lotado, é isso? É horrível agora, ficou horrível. Antes era certinho o horário do ônibus. Agora que virou Viamão, ficou horrível. Nunca no tempo certo. Tá, assim, ó, Carris não é PPP, tá? Carris foi privatizada, é diferente de uma concessão, diferente de uma PPP. PPP, ela tem um prazo, é outro tipo de contrato. No caso da Carris, essa empresa, ela comprou, né, toda a estrutura da Carris, comprou aí os ônibus, comprou o estacionamento da Carris, né? E a parte de manutenção lá, né? E ela presta um serviço. A única coisa que tem ainda é que ela é uma permissionária, né? Ela é uma empresa que tem a permissão de prestar um serviço. Provavelmente ela tem permissão de operar nas linhas que antes eram da Carris, né? Ela opera nas mesmas linhas, tá? E outra questão interessante, que como tanto numa concessão quanto numa permissão, a gente tem chamados preços regulados, né? Então, toda vez que eu tenho uma concessão, uma permissão, a empresa não tem autonomia, né? A autoridade pública, o administrador público não dá autonomia para a empresa determinar o preço, né? O preço ele é regulado, o preço ele é administrado, o preço é controlado pelo administrador público. Então, no caso da tarifa de ônibus, né, ela tem um controle por parte da administração pública. Sim, eu entendo, mas está sendo entregue para a iniciativa privada, tá? O problema, na tua visão, o problema é ser entregue para a iniciativa privada, João, é isso? Por exemplo, a CE Equatorial também foi entregue para a iniciativa privada, também foi privatizada, né? Mas também é a mesma situação. Aí não tem contrato, aí foi uma venda, né? Foi um contrato de venda. Eu vou te dar a palavra. Então, no caso mas assim como no ônibus, tu tem uma regulação, né? Tem um controle sobre o preço, mesmo privatizada, lá da Carris, como mesmo privatizada a CE Equatorial, né? São setores onde tu tem
a regulação, tu tem controle do preço sobre o prestador, porque essas empresas são monopolistas na oferta de serviços. Fala, João Pereira. Professor, eu entendo a necessidade do serviço público em fazer contratos, né, para parcerizar ou conceder alguns serviços, mas não teria que ter um limite, porque o exemplo de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem mais iniciativas privadas do que próprios servidores. E não tem nem servidores para uma visão ideológica tua, porque tu acha que é melhor? Na verdade, eu acho que tem serviços que são essencialmente deveriam ser executados pelo serviço público. Exemplo, água, energia elétrica. Tu acha que no caso da energia elétrica era uma empresa estadual, não era a prefeitura, né? Sim, mas eu digo... empresa, não tem nada a ver com a prefeitura. Ela sim. prestava o serviço em Porto Alegre, né? A CE, mas ela não era uma empresa, não foi a prefeitura que privatizou, foi o governo estadual. Eu digo serviço público. Porque existe uma tendência, cada vez mais, do serviço público conceder ou privatizar, ou fazer parceria público-privada, e, de certa forma, não está sendo... Tu acha que isso é ruim? Eu acho que sim. Tá, mas tudo bem, não tem problema tu achar ruim. O direito teu tu achar ruim. Tá? A pergunta é, por que tu acha ruim? Eu acho que perde um pouco o controle. No momento que tu não tem servidor nem para fazer a fiscalização do serviço. Sim, uma coisa, vamos supor, tá? Vamos pegar a Freeway, tá? A Freeway, assim como o aeroporto, assim como a estação rodoviária, é concedida, tá? A Freeway é o seguinte, a Freeway tu paga um valor, né, uma tarifa de pedágio, né, para circular na Freeway, tá? O patrimônio é da União. A União é que concedeu a prestação da Freeway por uma empresa privada. Eu não sei exatamente o nome da empresa que presta o serviço. Alguém se lembra da concessionária da Freeway? O nome? Se lembra, João? Bom, aí é o seguinte, tá? Tu tem duas coisas. Ou o patrimônio, João, assim, ó, não foi privatizado. Então, isso é a primeira coisa importante. A Freeway, o aeroporto, a estação rodoviária, não tem privatização nenhuma. Tem uma concessão, tem direito de exploração. Terminado esse período do contrato administrativo, do contrato de concessão, o patrimônio continua sendo público. A única questão é o seguinte, tu acha que no caso da Freeway seria melhor, por exemplo, que a União administrasse, que o governo federal administrasse, que os funcionários lá do posto de pedágio da Freeway fossem funcionários públicos, que os responsáveis pela manutenção da Freeway, pela roçada, pela sinalização, pela manutenção da sinalização fosse público, eu acho que seria melhor, é isso? Eu acho que para algumas coisas sim, tá? Por exemplo, alguns serviços que são essenciais, saúde, educação, assistência social, porque o que a gente... Vou dar outro exemplo, João, tá? Creches, prefeitura... a maior parte das creches de Porto Alegre, elas não são públicas, são privadas. O que a prefeitura faz? Ela faz um contrato de prestação de serviço, tá? Então, a prefeitura, ela contrata creches, claro que ela tem que fiscalizar, deveria, acredito que fiscaliza, né? E essas empresas prestam serviço e recebem uma remuneração pela prestação de serviço. Tu acha que todas as creches deveriam ser públicas? Estamos falando de educação agora. Acho que sim. Tá. Tu acha que sim? Tu acha que seria melhor o serviço? Eu acredito que sim. O controle seria um pouco maior. O que tu chama de controle? Deixa eu te entender. Eu acho que quando o Estado ele executa, de fato, ele tem uma responsabilidade maior em cima da prestação daquele serviço, ou deveria, né? Uhum.
Bom, tá bem. Então, uma visão tua. Tu acha que se a qualidade de serviço também seria maior? Eu acho que sim. Uhum. Tá. Eu- Por exemplo, na área da saúde, nós temos os hospitais filantrópicos, né? Tu tem um contrato aí, ó, um contrato da saúde. O que acontece? Os hospitais prestam serviço, por exemplo, a Santa Casa. A Santa Casa, ela é um hospital filantrópico. Uma parte da Santa Casa é convênio, outra parte é SUS. Né? Na parte que é SUS, o que acontece? A Santa Casa estabeleceu um contrato com a União, né? Não sei exatamente se é com a União, com a Prefeitura, acho que a gestão é descentralizada, então deve ser com a Prefeitura, né? A Prefeitura recebe recursos da União e faz um contrato com a Santa Casa. A Santa Casa é obrigada a prestar uma série de serviços e atender pacientes de SUS. Tu acha que não deveria existir isso, deveria ser todos os pacientes do SUS ser atendidos por hospitais públicos, é isso? Não necessariamente, mas, por exemplo, as unidades de saúde hoje são todas realizadas por parcerias, não todas, a grande maioria. Mas por que eu falo? Não, as UPAs, as unidades de saúde, aqui em Porto Alegre, a terceirização ela atingiu um número. Entendi. Tu está falando não da estrutura, tu está falando dos servidores que trabalham nas unidades de saúde, é isso? Isso. Eu falo de quem já passou de. Tu acha que se fosse servidor público seria melhor atendimento, eles cumpririam os horários certinho, eles teriam maior acolhimento? Na tua visão seria melhor, é isso? Na minha visão, eu acho que teria uma remuneração maior. Né? Tá, não estamos falando de remuneração. Então, a remuneração é uma. Tem duas. Tu está olhando da perspectiva do usuário ou tu está olhando a perspectiva do empregado? Eu estou olhando uma perspectiva mais geral, no sentido de que. Para o empregado, tu acha que a remuneração seria mais alta, que a prefeitura iria pagar um salário mais alto? É isso? Acredito que sim. Tá. E para o usuário, tu acha que seria melhor? Eu acredito que sim. Tu acredita que sim? Tá bem. Sim. Eu acho que do lado tu tá certo, mas do outro eu acho que tu tá errado. Eu acho que talvez a remuneração fosse mais elevada, porque em geral o setor público paga melhor que o privado. Agora, quanto à questão do atendimento para o usuário, a questão do cumprimento de horários, né? A gente sabe que o servidor público, né, muitas vezes por ter uma maior estabilidade, muitas vezes, não todos, né? Mas alguns não cumprem horário, essas coisas, talvez isso prejudicasse. Mas é válido, eu respeito enormemente a tua opinião, acho que a tua contribuição é muito boa. Tá? Então, na tua opinião, todos esses serviços deveriam ser estatizados, né? Ou seja, os prestadores desse serviço deveriam ser públicos e não privados, é isso, né? Eu acho que sim, mas a minha pergunta é a seguinte: numa cidade como Porto Alegre, onde a maioria dos serviços é contrato e é privado, né? Que também tem uma questão da mão de obra, né? No caso, né? Isso. Daí tem outra questão que é o tempo de prestação de serviço. Normalmente é 5 anos. E tem bastante rotatividade também. Não teria que ter um limite do número de contratos e ter um mínimo de servidores para fazer até a fiscalização, para ter toda essa parte que seria do gestor de contratos. Tá, assim, o que acontece é o seguinte, é bem interessante essa tua colocação. Então, tem duas coisas interessantes, tá? Quem vai determinar um limite de funcionários terceirizados, é isso? É isso. Ou seja, um percentual, teria que garantir pelo menos um percentual de funcionários públicos, é isso? Para garantia de fato que fosse fiscalizado os contratos. Mas não vai ser, vamos supor, numa unidade de saúde, vamos supor que tenha 100 funcionários, tá? Tem 100 funcionários. 80 são terceirizados e 20 são públicos. Teria que, sei lá, o chefe lá da unidade provavelmente seria um médico, um enfermeiro, né, um profissional mais graduado, né,
possivelmente, com certeza, um funcionário público, e ele seria responsável pela fiscalização. Agora, a quantidade, se é 20, se é 30, se é 40, isso não impede que a fiscalização seja melhor ou pior, depende da capacidade do servidor público de fiscalizar, né, da autonomia que ele tem para criticar, para fazer observações do contrato, né? Penso eu assim que não é o número de servidores que vai determinar se o contrato vai ser melhor ou não fiscalizado, e sim, né, esses servidores que fiscalizam o contrato têm autonomia, ter garantias de que poderão não poderão ser, por exemplo, penalizados pela prefeitura, por qualquer, né? Ter respaldo pela prefeitura, ter respaldo pelos órgãos, é isso que eu acredito. Assim, eu não sou contra, vou te dar outro exemplo, tá? Polícia Federal, tá? Polícia Federal, tu tem uma série de funcionários que são terceirizados. Quando tu faz um passaporte, tá? Tu tem passaporte, João? Não. O dia que tu fizer um passaporte, tu vai ver que quem faz o passaporte não é um policial federal. O policial federal ele fica ali, observando, fiscalizando, né? Mas a parte operacional ali, de realização do passaporte, é feita por terceirizados. Né? E um policial federal é muito caro para fazer um passaporte. Um policial federal ganha, início de carreira, uns 15 mil reais, entendeu? 15, 20 mil reais. Talvez fosse demasiadamente caro tu transformar todos esses profissionais, né, em policiais federais, mas isso é uma opinião minha, claro, pode ter uma visão em contrário, né? Mas essa é uma discussão muito interessante, né? O quanto terceirizar, o quanto não. Se muito terceirizado, vai ter possibilidade. Essa é uma discussão extremamente relevante, concordo contigo. Né? Se a fiscalização ela é prejudicada na medida em que tu tem poucos funcionários públicos e muito terceirizados. Né? Ou se dá para melhorar a fiscalização mesmo com uma quantidade grande de terceirizados, essa é uma discussão que é relevante na administração pública. Agora, infelizmente, né, pela minha experiência, viu, João, assim, eu sou servidor público, né? Eu tenho 2 empregos públicos. Eu não vejo assim, eu não acho que o servidor público necessariamente ele vai ofertar um serviço de mais qualidade, mas respeito posições em contrato. Fala, Osório. Obrigado, professor. Como o senhor disse, a discussão, o embate, ele é interessante, principalmente sobre esse ponto de vista, e eu concordo em parte com o João. Talvez até nós devêssemos avaliar essa conjuntura como um todo, não só questões pontuais. E aí eu trago a minha consideração no seguinte sentido. Porto Alegre, talvez poucas são as pessoas que sabem que 30%, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu não tenho esse dado estatístico, mas em torno disso, a saúde nas unidades básicas são prestados pelo privado. A exemplo disso, o Grupo Hospitalar Conceição é uma sociedade anônima. E aí tem o Hospital Fêmea, o Hospital Cristo, o próprio Hospital Conceição, enfim. Isso aí é 100% público, né? O serviço é público, mas a gestão é privada, porque é uma sociedade anônima. Ah, sim, entendi. Sim, hospitais, tal de Tramandaí também é assim, né? Isso, exatamente. O hospital é público, mas a gestão é privada. Exatamente. Inclusive... Mas por que isso? Por que está sendo feito assim, tanto em âmbito federal, por os mais diferentes matizes ideológicos está sendo feito isso? Qual é o motivo que vocês acham? Pois é, professor, eu sinceramente, eu não vou entrar nessa discussão agora, senão eu vou tomar toda a sua aula e eu não quero fazer isso, mas posso lhe dizer historicamente que acontece isso lá em 1967, no período do regime militar. E a partir de então, o Henrique chegou lá no hospital do Ricardo, tchau, pega as tuas coisas e vai embora, porque a partir de agora eu assumo aqui.
E foi assim, na mão grande. De lá para cá, ele abriu aquele leque, inclusive na Bolsa de Valores, e está lá o Grupo Hospitalar Conceição está na Bolsa de Valores. O Hospital Conceição está na Bolsa de Valores? O Grupo Hospitalar Conceição, Grupo Hospitalar, ele está na Bolsa de Valores, sim. Não sabia, olha, para mim é novidade. O Hospital Conceição é 100% público, como é que vai estar? Por isso que eu lhe disse que poucas são as pessoas que não conhecem essa fase histórica do Grupo Hospitalar. Mas quem é que vai comprar ações do Hospital Conceição? Olha, professor, quando o Instituto de Cardiologia estava em alta, ele era um dos. Agora não sei como é que está, porque eu deixei de acompanhar, porque não era o meu métier principal naquele momento. Mas o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre foi, sim, um dos maiores investidores lá do Grupo Hospitalar. Mas eu posso pesquisar esse dado e lhe trazer. Não, tá, vamos aprofundar essa questão aí, porque realmente eu estou em dúvida. João, quer concluir? Não, eu acho que essa discussão é a minha dúvida, professor. Não, porque João, vou te dar uma sugestão, tá? Se realmente é uma questão que tu tem dúvida, talvez fosse. Tu vai fazer o TCC já? Quando é que tu vai fazer o TCC? Eu não tenho data ainda, eu tô. Mas para pensar e trabalha com essa questão. E sem paixões, né? O importante é não ter paixão. Eu não tenho paixão por essas coisas, né? Eu sempre busco assim, o que é melhor para o empregado, evidentemente, mas também para o usuário, né? Sim. O usuário também, ele paga tributo, ele paga impostos, né? E ele merece ter uma qualidade, né? Ainda mais porque esse usuário é pobre, não é o professor que tem convênio, né? O professor não precisa disso, infelizmente, mas as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos recursos, é que necessitam da unidade de saúde, que necessitam do SUS. Então é para quando essas pessoas estão prestando serviço, elas estão prestando serviço para a camada mais vulnerável da sociedade, né? Então, essa é uma discussão muito interessante. Será que realmente, e talvez tu possa comparar, né? Possa pegar, por exemplo, o Hospital Cristo Redentor, pega 2 hospitais, por exemplo, Cristo Redentor, que eu acho que quase todos os servidores são públicos ali, né? Com o hospital que não, né? Onde a maioria é privado, e identificar indicadores, né? Indicadores de saúde, indicadores de infecção hospitalar, indicadores de tempo médio de UTI, tempo médio de internação, ou seja, a partir de indicadores, né? De tempo de atendimento, tempo de espera, por aí vai, né? Identificar, poxa, o que realmente é melhor, né? A gestão, tendo a gestão com servidores públicos, na integralidade, ou na sua maioria, né? Ou tem uma gestão com funcionários privados. Eu não sei a resposta, talvez, né? A tua pesquisa, o teu estudo possa indicar um caminho, né? Porque essa é uma discussão muito interessante. Muita gente defende um lado e outros defendem o outro lado. A Melissa, eu vi ali que se manifestou, já é contra, né, Melissa? Fala, João. Não, eu só tô pensando. É uma discussão importante. Eu também, enquanto usuário do SUS, enquanto tu te trabalhador. Sente melhor, né? Quando atendido por um funcionário público, é isso, né? Enquanto trabalhador também, porque eu já estive enquanto terceirizado e hoje eu sou servidor público. E tu acha que o servidor público presta melhor serviço? Eu acho que assim, eu enquanto servidor público, eu tento fazer o meu melhor. Mas hoje no serviço público em geral... Mas no coletivo, não estou falando de ti como indivíduo. Trabalhador público ou privado, dentro do serviço público, tem algumas questões ali que me incomodam. Independente de ser terceirizado ou ser servidor. Né? Claro que servidor recebe um salário maior, e muitos, por ter estabilidade, eles dão
Alguns, por ter estabilidade, não vão querer fazer o seu trabalho, né? Porque ninguém demite, né? Mas também tem aquele colega ali que está terceirizado e fala, eu recebo menos que o fulano, então eu vou fazer menos, né? Eu já passei por vários, então, enquanto trabalhador, mas a pesquisa tem que ser a questão do usuário, né? Não, tudo, é isso que é interessante. Depende da tua perspectiva. Se tu quer examinar na perspectiva do trabalhador ou se tu quer examinar na perspectiva do usuário. Tudo depende, né? Quando tu faz um estudo, quando vocês fizerem um estudo, vocês vão ter que trabalhar com perspectiva. Então, eu quero estudar sobre a perspectiva do usuário, do serviço público. Tudo bem, aí tu vai ver o que o usuário, tu vai fazer uma entrevista com o usuário, vai perguntar o que ele se sente melhor, né? Tu vai medir a partir da qualidade do atendimento, da quantidade e qualidade do atendimento do usuário. Pronto. Não vai considerar, por exemplo, o salário do empregado. Porque isso não interessa para o usuário. Né? O usuário quer receber quantidade e qualidade, quer tempo de acolhimento adequado, quer atendimento bom. Né? São essas as... Observe o seguinte, de acordo com a perspectiva de estudo, tu vai examinar algumas variáveis e outras não. Só estou te dando essa dica, né? Sim. Tá? Bom, mas a gente saiu um pouco aqui. Pessoal, vamos lá. Antes de eu terminar a aula, vamos falar um pouquinho sobre o plano de ensino. Pode ser? Sim. Tá, então tá. Vamos lá. É uma cadeira de 2 créditos, né? 20 horas, né? Então, a cadeira, né? Ela começa essa semana. As aulas são aulas remotas, expositivas, dialogadas, como foi, apresentação de desenvolvimento de casos práticos, né? Claro que não vai ter quadro branco, porque nós estamos em aula remota, né? Avaliação aqui é importante, né? Anotem aí, tá? Depois eu vou colocar no Moodle direitinho, ó, né? Vai ter duas avaliações da cadeira, tá? Uma prova escrita, com aviso prévio, sem consulta, tá? Pode ser presencial, se for lá no final do semestre tiver voltado presencial, a gente vai fazer uma prova escrita, né, com data prevista, mas sem consulta. Né? Então, olha aqui, ó, a data já está aqui, ó, podem anotar até. Ó. A data da prova vai ser 22 de julho. Tá bem? Anotaram? 22 de julho. Depois vai estar no Moodle para vocês, tá? E 29 de julho a recuperação, também sem consulta, também também se for presencial, né, se tiver a universidade aberta, vai ser lá na unidade, senão a prova de forma remota, tá? E um trabalho, né, uma lista de exercícios, eu vou botar para vocês, essa lista de exercícios ao mesmo tempo que ela vai ter uma avaliação, ela vai ser uma lista de exercício preparatória para a prova. Então, o aluno mata dois coelhos com uma paulada só, né? Não é politicamente correto isso, né? Mas, ou seja, o aluno faz a lista de exercícios, que vai estar depositada no Moodle, o professor vai colocar a tarefa dentro do prazo. Se o aluno responder bem, adequadamente, de forma completa, ele recebe a nota máxima, que é o peso 3. Tá? E a prova com peso 7. Aí eu faço uma média ponderada, que eu já falei para vocês, né? Pondera as notas. O aluno que tiver média igual ou superior a 6 está aprovado. Se não, deverá prestar exame no dia 29 de julho. Ficou claro? Sim, professor. Está bem claro para todos como é que vai ser? Aqui está o cronograma das aulas também, que eu vou colocar no Moodle para vocês, tá? Já vou agora terminando a aula, eu já coloco no Moodle para vocês esse plano de ensino e coloco também no WhatsApp para vocês gravarem. Bom, metodologia de aula já falei, cronograma das aulas está aqui, a avaliação está aqui, metodologia está aqui, a emenda, ó. Os contratos,
conceitos, tipos, características e elementos, né? Que a teoria econômica, vamos falar sobre teoria econômica dos contratos, né? A regulação pública, o aspecto da regulação, o setor de serviços, né? A importância dos contratos. Vamos falar um pouquinho de convênios, embora convênios já foi falado em outras disciplinas, não quero me ater muito nesse assunto, tá? Então, basicamente é isso, né? Nós vamos aprofundar, vamos falar de modalidades de licitação, vamos falar de exemplos de contrato administrativo, exemplos de contrato de concessão, o que é um contrato, o que é uma sociedade de propósito específico, né? O que é um contrato de concessão patrocinada, qual é a diferença entre o contrato de permissão e o contrato de concessão, né? Quais são as modalidades de licitação, pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, concorrência internacional, né? Tem uma série de modalidades de licitação, né? que tem que estabelecer determinadas condições, né? Para que essa modalidade possa ser utilizada. Vamos falar também sobre a eficiência dos contratos, quando é que um contrato é eficiente, quando é que não é, por que um contrato é eficiente, por que não é, o que implica um contrato ineficiente para a sociedade, né? E vamos também falar sobre gestão de serviços, evidentemente, né? Como essa gestão deve ser feita, quais os cuidados que deve se ter, né? De que forma quais instrumentos que devem ser utilizados para que essa gestão do serviço seja eficiente e assim por diante. Tá bem? Certo, professor. Tá claro? Alguma dúvida com relação à disciplina? Não, senhor. Não, senhor. Tá. O material que vai ser utilizado, basicamente, é o material que está no Moodle, tá? Eu não vou usar um livro base, essas coisas, porque é muito conteúdo, é muito assunto, então eu prefiro trabalhar, eu já fiz uma seleção boa, vou utilizar bastante vídeos, vou colocar bastante vídeos no Moodle, tá? Para que vocês possam ter acesso à informação, também não só escrita, mas também em audiovisual, ok? Ok. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento ainda que vocês tenham? Eu queria fazer uma pergunta, mas não é sobre isso que o senhor falou agora. Eu queria saber o seguinte, professor, o pessoal que vai fazer a limpeza da nossa faculdade lá, ele é da uma firma privada ou é o pessoal contratado pela prefeitura? Eu não sei, é uma ótima pergunta. Eu não sei se a prefeitura vai ser responsável. Uma coisa é dentro do estabelecimento, né? O estabelecimento não é da prefeitura, né? Sim, aquele espaço ali é um espaço estadual, do Estado, é patrimônio do Estado, a UERGS. Tá? Aliás, a UERGS é uma universidade estadual. Então, não sei se a prefeitura ela vai, de alguma forma, entrar na área ali, no local, e fazer a limpeza do local. Né? Ou se compete o Estado fazer isso, e se o Estado vai contratar alguém para fazer isso. Né? Não, eu sei que a prefeitura vai fazer a limpeza do entorno, vai ser responsável pela retirada do entulho, né? Já tem lá na frente da universidade, tem um entulho muito grande, já tem mesas, cadeiras, mesa de sala de aula, biblioteca, livros que foram danificados, né? Foram estragados, então tem muito prejuízo, né? Mesmo a UERGS também teve muito prejuízo. A notícia boa é que os gatinhos da Adriana foram salvos, né? A Adriana ficou muito feliz, né? O professor, sabe por que eu lhe perguntei? Porque eu vi uma reportagem do Jornal do Almoço, faz tempo já, e o prefeito falou e disse, né? E quando começar a limpeza, que para ele não quer dizer se é particular, se é escola, nas escolas que ele estava falando,
se é particular, se é privada, se é estadual ou municipal, ele podendo ajudar a fazer, a manter a escola limpa para que volte a funcionar e os alunos terem aula, né? Ele disse que a prefeitura vai fazer o que pode, né? Isso que eu Ótimo, que bom, né? Isso que eu lhe perguntei, né? Ele disse que limpe, né, as coisas. É. Bom, Ele isso aí não- depois, eu até vou conversar com o Adriano, saber sobre como é que vai ser feito porque não é só limpeza, né? Tu tem que desinfetar, né? É um local que está contaminado, né? Infelizmente está contaminado. Então tu tem que descontaminar o local, né? Não é simplesmente fazer uma limpeza, né? É mais. Tem que limpar e depois descontaminar tudo, né, professor? Não é tão simples assim, não. Depois tem a questão elétrica, né? Para tu religar a parte elétrica ali, tu tem que secar tudo, tem que dar um tempo. É bem complexa a coisa. Então, infelizmente, né? Gostaria muito de conviver com vocês presencialmente, né? Mas provavelmente nós não teremos aula presencial, mas essa informação eu não posso garantir, né? Assim que eu tiver essa informação, né, das datas, se a gente vai retornar ou não esse semestre ainda para a unidade, eu informo vocês, tá bem? Ainda bem que a gente tem essa oportunidade de fazer essa aula assim, né? Pior é ficar sem a aula. Graças ao uso da tecnologia, né? Eu prefiro a aula presencial, né? permite Que a gente conhecimento. debate e tudo, mas se não é possível e é só assim é possível, também é melhor do que não ter. Ótimo. Não, que bom que tu pensa assim, Eleonora. Que bom. Eu fico feliz que vocês estejam participando, que vocês estejam aqui com a gente, comigo, né? Porque, né, o ensino é fundamental para a gente transformar esse país, né? A transformação do nosso país, a melhoria do nosso país, só vai se dar realmente com uma modificação, com digamos assim, com a crença, né, com o fortalecimento do sistema de educação. E estamos aqui para isso, né? Então, eu tento dar minha contribuição e vocês também, né? Porque a gente está aqui para recebendo o dinheiro do público, né? Das pessoas que estão proporcionando que a gente tenha essa aula, tá? A minha mãe dizia que a única coisa Contando uma questão interessante sobre a questão da presença. Boa pergunta, Matheus. Não precisa, tá? O que acontece no Google Meet, toda a presença fica registrada, Matheus. Então, não preciso fazer chamada pelo WhatsApp, no caso do Google Meet, tá? Então, vai estar lá registrado, eu recebo o relatório de quanto tempo vocês permaneceram na sala de aula e quem esteve na sala de aula. Então, através desse relatório, eu dou presença ou não para o aluno. Para o aluno que, eventualmente, não pôde estar presente, eu estou falando para quem não está em sala de aula agora, tá? Esse aluno ele tem a obrigação de acessar o Moodle, tá? Porque no momento que ele acessar a aula pelo Moodle, tá? Ele vai estar registrado também a presença dele, ou seja, ele acessou o Moodle, tá? Consequentemente, ele vai ter presença, por quê? Porque ele vai ter assistido a aula. Ficou claro? Tá? Então tá, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado aí pelo atendimento. Eu só não faço uma aula maior, porque senão é muito cansativo, né? O ideal é uma aula de 2 horas, né? De online. Tá? Um abração para vocês e boa semana. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, né? O nosso canal de comunicação é o WhatsApp, é o Google, né? Podem pedir, tirarem dúvidas com o professor, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, o professor vai estar à disposição. Muito Obrigada, professor. professor. Tchau. Tá, muito obrigado. Perfeito, boa noite. Uma ótima semana. Professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.